O ministro Félix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, negou o pedido da defesa do senador Flávio Bolsonaro para paralisar as investigações do suposto esquema de rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Promotores afirmam que assessores do então deputado estadual Flávio devolviam parte dos salários. Isso aconteceu em abril de 2020. A decisão do ministro Félix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, foi uma derrota para Flávio Bolsonaro em sua batalha para anular as investigações sobre as rachadinhas na Assembleia do Rio. Na ocasião, o Ministério Público do Estado ainda reunia provas e depoimentos que comprovassem as suspeitas de recolhimento ilegal dos salários de servidores do gabinete do então deputado estadual. Um esquema que teria como principal operador Fabrício Queiroz, ex-chefe de gabinete e homem de confiança da família do presidente Jair Bolsonaro. De lá para cá, o caso teve 2 desdobramentos decisivos. A defesa do senador recorreu no próprio STJ contra a decisão de Fischer e o MP do Rio avançou na investigação. Olha, o Ministério Público informou ontem à noite que denunciou à Justiça o senador Flávio Bolsonaro, do Republicanos, o ex-assessor Fabrício Queiroz e mais 15 investigados por organização criminosa, peculato, lavagem de dinheiro, apropriação indébita no esquema das rachadinhas. A denúncia foi apresentada em novembro do ano passado e nesta terça-feira a 5ª turma do STJ já está apta para julgar se as provas e os procedimentos que a sustentaram são válidos ou não. A Corte analisa 3 habeas corpus, que questionam a atuação do Ministério Público, a competência do juiz Flávio Itabaiana, que atuou no caso na primeira instância da Justiça, e ainda a conduta de órgãos como o COAF, que subsidiaram a apuração. E para além do próprio caso Flávio Bolsonaro, a discussão sobre a validade dessas provas também é importante em outros processos, que também estão amparados em relatórios de órgãos que auxiliam no combate à corrupção e à lavagem de dinheiro. A Operação Furna da Onça desvendou em novembro do ano passado um esquema de corrupção dentro da Assembleia Legislativa do Rio. Quais são os argumentos da defesa de Flávio Bolsonaro? Por que esse recurso pode levar a investigação sobre a rachadinha para estaca zero e afetar também outros processos? E qual é o clima entre os procuradores na véspera do julgamento? Esses são os temas do Ao Ponto desta terça-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio a gente conversa com os repórteres Chico Otávio e João Paulo Sacconi. Fique com a gente. Chico Otávio, João Paulo Sacconi, começando por você, Sacconi. Nesta terça-feira, a 5ª turma do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, vai analisar 3 recursos, 3 habeas corpus impetrados em favor de Flávio Bolsonaro. Do que tratam esses recursos? Explicando um pouquinho sobre esses 3 habeas corpus. Eles foram apresentados ao STJ desde o ano passado, pela defesa do senador Flávio Bolsonaro, e é importante entender que eles se dividem em 2 grupos. 2 desses habeas corpus foram elaborados pela equipe do advogado Frederico Vassef, que defendia a família Bolsonaro até o ano passado, e um deles foi elaborado pela atual defesa do senador, que é liderada pela advogada Luciana Pires, pelo Rodrigo Rocha e pela Juliana Biarrimbá. É importante saber disso porque o foco da defesa foi mudando desde então. Primeiramente, no ano passado, o que a advogada Nara Terumi, da equipe do Vassef, queria era tentar anular o relatório do COAF, que deu origem à investigação. Então, a gente teve lá em 2018 um relatório do COAF que deu origem à Operação Furna da Onça. Ele revelou os dados do Queiroz, o Fabrício Queiroz, assessor do Flávio, as movimentações atípicas dele. E a partir desse relatório, houve um outro relatório que mostrou as movimentações do senador Flávio Bolsonaro. O documento traz informações sobre movimentações financeiras de Flávio Bolsonaro entre junho e julho de 2017. São 48 depósitos em espécie na conta do senador eleito, concentrados no autoatendimento da agência bancária que fica dentro da Assembleia Legislativa, e sempre no mesmo valor, R$2.000. A argumentação da Nara Terumi é de que esse relatório não deveria ter existido
e que ele teria violado o sigilo bancário e fiscal do senador. Essa é uma das ações. Em outra ação, a mesma advogada, Nara Terumi, argumenta sobre a quebra de sigilo fiscal e bancário que foi autorizado pelo juiz Flávio Itabaiana, da 27ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio, que era o responsável por cuidar do caso antes do foro privilegiado que o senador conseguiu conquistar no ano passado. A advogada argumenta que essa quebra, que atingiu o senador e outras 100 pessoas e empresas ligadas a ele, foi irregular, e ela reclama da fundamentação utilizada pelo juiz Flávio Itabaiana no momento de conceder a quebra de sigilo. Existe uma crítica frequente da defesa do Flávio em razão do tamanho da justificativa. O juiz foi bastante sucinto na hora de fazer esse pedido da quebra, de autorizar esse pedido da quebra de sigilo. E, apesar dessas reclamações, essa tese em relação à quebra de sigilo já foi derrubada pela terceira Câmara Criminal do TJ. Então, esse pedido já foi analisado numa instância abaixo do STJ e os desembargadores entenderam que a quebra era regular. Agora, ela está subindo e vai ser discutida no STJ. Existe um terceiro processo, esse sim, elaborado pela atual defesa do Flávio, que diz respeito especificamente ao Itabaiana, em relação a todas as decisões dele. Como ele deixou de ser competente para o caso, porque houve no ano passado uma discussão sobre quem julgaria, e o caso subiu para o órgão especial do TJ, sendo formado por 25 desembargadores, deixou de ser instruído por um juiz para ser instruído por 25 desembargadores. A alegação da defesa do senador Flávio Bolsonaro é de que as decisões do juiz Itabaiana deveriam ser anuladas, uma vez que ele deixou de ser declarado competente. O STJ vai julgar esse caso especificamente amanhã também. E é importante dizer que os três estão pautados juntos, estarão sob análise de 5 ministros do STJ que formam a 5ª turma. Chico, qual o clima no STJ para analisar esses pedidos do senador Flávio Bolsonaro? Qual é o perfil de quem vai julgar? Bom, são 5 ministros. Eu posso falar pelo relator, que é o ministro Félix Fischer. Ele é considerado um linha dura, mão pesada, né? Linha dura no sentido de decisões duras, né? Geralmente em prejuízo aos réus. Demonstrou isso como relator de vários desdobramentos da Lava Jato do Rio no STJ. E não deve agir diferente no caso do Flávio Bolsonaro. Já em decisões monocráticas, ele considerou legítimas as decisões tomadas pelo juiz Flávio Itabaiana, da 27ª Vara Criminal, e deve repetir esse posicionamento agora na sessão de terça-feira. Félix Fischer considerou que não houve prejuízos para o investigado e que o juiz era considerado competente para o caso no momento em que tomou suas decisões. Por isso, o advogado que vai sustentar pela defesa, o Rodrigo Roca, ele vai pedir a palavra e tentará fazer uma sustentação oral, porque ele já sabe que vai ter que se insurgir contra o posicionamento do Félix Fischer na tentativa de mudar digamos assim, de mudar uma tendência, um posicionamento dos outros 4 ministros em decorrência do voto do relator. Então, assim, é uma incógnita, mas eu posso dizer que esse caso já começa com 1-0 contra as pretensões do Flávio Bolsonaro. O ministro João Otávio Noronha, a gente já pode mais ou menos saber o perfil dele, ele que também é um dos outros 4 julgadores? O ministro Noronha, ele, há meses atrás, acionou o Supremo Tribunal Federal por achar que uma investigação correndo aqui pelo Ministério Público Federal do Rio de Janeiro, não estadual, mas federal, estaria indiretamente investigando ministros de tribunais superiores, indevidamente e indiretamente. Então, assim, ele já demonstra uma inclinação contra investigações que são feitas no Rio a respeito de corrupção política. Além de tudo, foi ele que relaxou a prisão em regime fechado do Queiroz, dando a ele o direito de cumprir
prisão domiciliar. O ministro João Otávio de Noronha, responsável por decidir questões consideradas urgentes durante o recesso do STJ, concedeu o habeas corpus pedido pela defesa de Queiroz e da mulher dele, Márcia. A defesa do ex-assessor de Flávio Bolsonaro apresentou argumentos como o atual estágio da pandemia do coronavírus e o estado de saúde de Queiroz. Então, assim, não dá para dizer que isso significa uma tendência, mas provavelmente são decisões que o Noronha tomou recentemente que encorajam a defesa do Flávio Bolsonaro a contar com o seu voto. Com relação a esses argumentos que colocam em xeque o relatório do COAF, que sustenta o início das investigações, do ponto de vista dos investigadores, eles temem que esse relatório seja invalidado e qual seria o impacto disso? Não, eles só temem num cenário político, porque eles entendem que a questão aqui do COAF, né, ela foi motivada. Havia efetivamente uma investigação em andamento que foi iniciada com a operação Cadeia Velha em 2017 e teve o desdobramento no ano seguinte com a operação Furna da Onça. Então, todos esses relatórios, e não foi só o relatório do Flávio, outros deputados foram alvo de relatório também, tiveram essa motivação. Havia efetivamente, pela força-tarefa da Lava Jato no Rio de Janeiro, uma investigação em andamento contra deputados estaduais, onde, dentro da Assembleia Legislativa, funcionaria uma espécie de caixinha da FETransport. Ô João, se esses recursos forem aceitos, o que é que isso significa? A investigação volta para estaca zero, praticamente? Mais ou menos por aí, Carol. Existem algumas consequências a depender do habeas corpus. Num cenário, por exemplo, em que todas as decisões do juiz Flávio Itabaiana sejam anuladas, a gente volta, como você mesma disse, para a estaca zero, porque, na verdade, o caso só seguiu a partir das decisões que ele tomou lá na primeira instância, a partir de 2018, quando o caso começou a tramitar. O juiz Flávio Itabaiana, da 27ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, determinou a quebra de sigilo de mais 8 ex-assessores do senador Flávio Bolsonaro, referente à época em que ele era deputado estadual. Se o relatório for anulado, também é muito provável que o caso possa voltar à estaca zero. Se a quebra de sigilo for anulada, é possível que o caso também regrida, mas não necessariamente à estaca zero. Ela passa por várias etapas do caso. A quebra de sigilo ela embasa outros pedidos de outras diligências. Mas uma vez que ela seja anulada, vai ser preciso ainda rediscutir as outras ações que foram tomadas em seguida, a pedido do Ministério Público com autorização da Justiça. Agora, Chico, se voltar à estaca zero, a gente não sabe nem em que local esse caso será julgado, já que a defesa do Flávio também tem uma série de recursos relacionados ao foro adequado para julgar o senador Flávio no caso das rachadinhas, né? Para começar do zero, primeiro vai ter que firmar a competência. Onde é? É na Justiça do Primeiro Grau? Aí vai ter que ter uma redistribuição. No órgão especial? Também vai ter que ter uma distribuição por sorteio algum relator. Ou mesmo no Supremo. E se for no Supremo, é preciso decidir se o ministro Gilmar Mendes já está prevendo, já é, digamos assim, o juiz natural do caso. E aí, esse relator, ele pode ou não validar as decisões que já foram tomadas, ou então ele tem que partir do zero, pedir diligências, abrir inquérito, vai atrasar bastante o caso, né? E lembrando que todo o crime tem prescrição, né? Eu não sei exatamente peculato e lavagem de dinheiro qual é a prescrição, mas de qualquer maneira é uma decisão que vai favorecer muito a defesa do Flávio Bolsonaro. Chico, e tudo isso está acontecendo num momento em que a gente tem um pano de fundo de troca de comando no Ministério Público do Rio, que investiga esse caso. Agora o procurador-geral é o Luciano Matos, e tem uma dúvida também sobre quem vai comandar o GAEC, né, o Grupo de Atuação Especializada no Combate à Corrupção. Qual é esse cenário aí no Ministério Público hoje? Bom, como já foi noticiado, o novo Procurador-Geral de Justiça,
o Luciano Matos está fazendo uma reformulação de todos os grupos especializados, né? Esses grupos serão enxugados, os casos que estão hoje em andamento nos grupos serão devolvidos aos promotores de origem, que têm que reapresentar, fazer um pedido de renovação de auxílio. É lógico que isso vai significar aí uma redução do trabalho, né? Agora, isso não quer dizer que os grupos especiais estejam perdendo a força, muito pelo contrário, né? O ex-prefeito do Rio, Marcelo Crivella, do Republicanos, se tornou réu no caso conhecido como QG da propina. Agora, no caso do Flávio Bolsonaro, nesse caso específico, o mais importante já aconteceu em termos de investigação. Já existe uma denúncia feita, né, que o órgão especial do Tribunal de Justiça ainda não decidiu se vai acolher e transformar em processo, né? Ainda tem esse momento aí que ainda não foi alcançado. Mas o que vai valer agora é a atuação do Ministério Público junto ao órgão especial na carga acusatória. E, durante toda a fase de investigação, o então Procurador-Geral de Justiça do Rio, né, que era o Eduardo Gussen, delegou os trabalhos, né, os levantamentos, as apurações todas, ao seu subprocurador de assuntos criminais, o Ricardo Martins. Foi o Ricardo Martins, em parceria com o GAEC, que você citou aí, que praticamente conduziu toda a investigação. E provavelmente continuaria fazendo sustentação no tribunal se não tivesse mudado o Procurador-Geral de Justiça. Só que esse novo, o Luciano Matos, já avisou que ele próprio vai cuidar pessoalmente do caso e provavelmente fará as sustentações da carga acusatória nas sessões do órgão especial, ao contrário do seu antecessor, que delegava isso para um subprocurador. Ele, pessoalmente, vai conduzir todo o caso. Se é bom ou é ruim, eu não sei. O novo Procurador-Geral de Justiça, em algum momento, já teve que se pronunciar em algum caso relacionado ao Flávio Bolsonaro? Como é que ele se pronunciou? Maltica, ele ainda não se pronunciou. Ele parece que só quer se debruçar sobre o processo depois de resolvida toda essa confusão sobre a competência. Porque tem que lembrar, ele só vai atuar se a competência for firmada no órgão especial. Se descer para o juiz da 27ª, o Flávio Itabaiana, quem vai ter que atuar é o promotor vinculado a essa vara criminal. E se subir para Brasília, Supremo, quem terá que atuar é o próprio Augusto Aras. Então, ele está esperando tudo isso se resolver para depois começar efetivamente a trabalhar no caso. João, apesar da promotoria já ter apresentado denúncia contra o Flávio Bolsonaro nesse caso das rachadinhas, está em curso ainda um outro procedimento que analisa eventual lavagem de dinheiro do esquema naquela loja de chocolates da qual o Flávio era sócio. Ele, inclusive, vendeu essa loja recentemente, né? Em que pé tá isso? Carol, a loja foi vendida e trocou de comando no primeiro dia desse mês de fevereiro. Ela foi passada para o grupo CRM, que é o grupo que é dono da marca Copenhagen, que já está há mais de 90 anos no Brasil e do qual o Flávio era franqueado. As informações obtidas pelo Jornal Nacional reforçam a hipótese do Ministério Público de que havia uma engrenagem montada para esquentar dinheiro na loja de chocolates. Os promotores já apontaram no inquérito que existe uma forte suspeita de que parte dos recursos desviados da Assembleia Legislativa do Rio no esquema da rachadinha tenha sido lavada na loja de chocolates. Essa comunicação foi feita ao MP, conforme a loja me indicou. Eu conversei com a marca, com o grupo, me disseram que a venda foi feita e foi comunicada ao MP, então a promotoria está ciente. Como você mesmo mencionou, a denúncia apresentada em novembro foi contra o próprio Flávio, contra Fabrício Queiroz, seu ex-assessor, e mais 15 pessoas pelos crimes de organização criminosa, peculato, lavagem de dinheiro e apropriação indébita. Agora existe um outro procedimento no MP que vai analisar especificamente crimes de lavagem de dinheiro envolvendo a loja de chocolate, sempre com a suspeita de que essa loja era
irrigada com recursos que possivelmente poderiam vir da Alerj e do esquema da rachadinha. Chico Otávio, caso o STJ considere inválido o relatório do COAF, o quanto que isso pode repercutir negativamente sobre outras investigações relacionadas a políticos? Vai ser dramático para muitas investigações, inclusive aquelas que foram geradas por rifles provenientes da Operação Furna da Onça, a mesma que gerou esse relatório de inteligência financeira do caso das rachadinhas Flávio Bolsonaro. Outros deputados, na época, também foram envolvidos, mais de 10, dos quais alguns casos foram arquivados, outros, as investigações estão em andamento e outros, inclusive, também geraram denúncias que estão em andamento, né, processos já instaurados. Tudo isso aí vai por água abaixo. Fora a Lava Jato, né? Eu conheço vários casos da Lava Jato no Rio de Janeiro que tiveram por base relatórios de inteligência financeira. Lógico, junto com outras peças de investigação, como delações premiadas, investigações propriamente ditas e tal. Mas o relatório ele acaba contaminando toda a investigação. Então vai ser dramático para todas essas investigações que estão em andamento. João, essa discussão aí desses recursos vem num momento aí depois de uma sequência de decisões favoráveis às defesas do Flávio e de pessoas ligadas a ele, né? Exatamente, Carol. O senador Flávio Bolsonaro recebeu do STF, especificamente do ministro Gilmar Mendes, há mais ou menos 2 semanas, uma decisão bastante favorável ao que a defesa dele vinha pleiteando. Desde junho do ano passado, existe uma discussão no TJ, eu já mencionei anteriormente aqui no programa, a respeito do foro privilegiado do senador. E ele conquistou esse direito de ter o próprio caso instruído pelo órgão especial do TJ por 25 desembargadores, mas quando o órgão especial recebeu essa denúncia, no começo desse ano, existiu a possibilidade de que esse foro fosse rediscutido pelos próprios desembargadores, pelo próprio colegiado. Diante dessa possibilidade, a defesa do senador recorreu ao Supremo, acionou o Supremo. O ministro Gilmar Mendes se tornou prevento desse recurso, porque já há uma ação no Supremo a pedido do Ministério Público do Rio, que discute também o foro, porque o Ministério Público ficou insatisfeito com o foro especial concedido ao senador, e uma vez que o ministro já estava com esse caso em mãos, foi ele o responsável por decidir sobre o pleito da defesa do Flávio. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu o julgamento no Tribunal de Justiça do Rio, que voltaria a discutir o foro para investigar o senador Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas. E isso se transformou numa proibição de que a Corte do Rio, né, o TJ do Rio, rediscutisse o foro do senador até que o próprio Gilmar Mendes tome uma decisão a respeito do assunto. Então, enquanto o Gilmar não decidir quem será competente para julgar o senador Flávio Bolsonaro, o TJ do Rio também não pode rediscutir. O caso ficou com o órgão especial da maneira como a defesa do senador queria. Ao mesmo tempo, na semana passada, o advogado Frederico Vassef, que defendia Flávio Bolsonaro, teve um caso sobre ele arquivado na Justiça Federal, e era um caso que também provinha de um relatório do COAF, que tem a chamada geração espontânea, que é quando o COAF cria um documento a partir das suas fontes de informação, das informações, dos dados bancários que recebe, sobre uma pessoa que não necessariamente é investigada, sem que um promotor tenha pedido ou sem que a Justiça tenha autorizado. O COAF criou esse relatório e os desembargadores do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que analisaram o caso, entenderam que esse relatório não poderia ter existido e nem dado sequência a uma investigação sobre o Vassef. Esse relatório foi declarado ilegal e agora há uma investigação para entender por que o COAF elaborou esse relatório. João, só para a gente encerrar, com relação a esse debate do foro, né? Em qual foro que o Flávio deve ser investigado por hora no órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro? Quando que finalmente haverá uma decisão judicial sobre isso? Olha, Maltic, nossa colunista aqui do Globo, Bela Megali, trouxe uma informação na última semana sobre esse assunto. Ela diz que o ministro Gilmar Mendes, do STF, deve pautar o
Suprema ainda no primeiro semestre até junho. É a data que temos por enquanto. No processo relativo a essa discussão, tem havido algumas movimentações processuais, mas muito referentes ainda ao último pedido da defesa do Flávio, que suspendeu a discussão no TJ do Rio. Então, o ministro Gilmar Mendes pediu para que o TJ não tomasse nenhuma decisão e agora tem oficiado as autoridades envolvidas no caso para que elas cumpram a decisão dele. Então ele oficiou o presidente do TJ, oficiou também o Procurador-Geral de Justiça do Estado, Luciano Matos, que o Chico já mencionou, mas por enquanto a movimentação processual ainda é essa. A expectativa é que até o fim do semestre a gente tenha uma decisão do Supremo a respeito do tema. João Paulo Sacconi, Chico Otávio, muito obrigada pela participação, bom trabalho para vocês. Obrigado, amigos. Obrigado, Maltica. Obrigado, Carol, pelo convite e ao Chico pela parceria. O prazer foi todo meu em participar desse podcast. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Além dos áudios da TV Globo, nesse episódio a gente utilizou também áudios da TV Gazeta. A edição é do Nicolas Witzel. Tchau. Até mais.